Selic subindo e o que o IRB ganhará com isso? O Copom já comunicou que nós estamos em um novo momento da economia, onde a tendência agora é a alta da taxa de juros. E nós vamos falar hoje neste vídeo e mostrar a você, através dos números os quais nós possuímos, quanto que o IRB provavelmente rentabilizará através das suas aplicações financeiras. E eu convido você a ficar até o final desse vídeo para descobrir qual seria esse montante. Meu nome é Jefferson Moraes, você está no canal Prosperando com Ação e eu quero agradecer a você que tem curtido o nosso trabalho, você que se inscreveu no canal e você que vai se inscrever agora. Desde já eu te agradeço. Antes de adentrarmos aos números exatos, é importante nós fazermos uma diferenciação que ela é fundamental quando se fala a respeito de juros. E essa diferença nós queremos apresentar é a diferença do juros nominal e do juros real. Como você vai acompanhar aí agora. É importante, quando se fala em ganho financeiro, a gente entender aqui dois conceitos que são a base de qualquer investimento atrelado a juros. E nós temos que fazer a diferenciação entre juros nominal e juros real. Juros nominal é a taxa contratada. É aquele valor o qual você sabe de antemão que você vai rentabilizar por um determinado período. Contudo, o juros real já é a taxa que realmente te trará um ganho, porque nós sabemos que a inflação ela tende a corroer, né? Ela tende a diminuir o poder de compra do dinheiro. E esse valor do juros real é justamente quando você pega a taxa contratada, a taxa nominal, o juros nominal, e você subtrai desta taxa a inflação. E assim você chega ao juros real. E esse juros real é conhecido por todos como, de fato, aquilo que enriquece o investidor. A título de exemplo, se você tem uma taxa de juros nominal de 9% e você tem uma inflação de 7%, o juros real seria de 2%, que é justamente essa diferença entre a taxa nominal e a inflação, que esses 2% seria o verdadeiro ganho do investidor. Este canal, ele tem o intuito de difundir a educação financeira e também compartilhar estratégias de investimento. E por esse motivo, é importante que venhamos abordar alguns conceitos, algumas questões da própria economia para que se torne mais didático e que você compreenda de uma forma mais clara e também ampla acerca dos investimentos. Eu quero mostrar para você agora os parâmetros e a fonte desses parâmetros, os quais iremos utilizar no momento dos cálculos para chegarmos de fato aos valores os quais provavelmente o IRB vai rentabilizar a partir do ano de 2022. Então acompanhe aí na sua tela agora. Os parâmetros os quais utilizaremos nas projeções que iremos fazer são justamente a taxa que nós temos que encontrar, uma taxa que a gente consiga aplicar ela dentro da realidade do IRB, o que ele já vem conseguindo obter, o montante em reais aplicados, porque é justamente em cima deste montante, deste valor que o IRB conseguirá rentabilizar, e por último, a projeção da Selic mais aliada ao CDI, e nós vamos explicar no momento agora desses parâmetros o porquê que essa taxa que você está vendo aí de 12,59 e essa taxa de 15,29. Como você pode acompanhar aí na sua tela, esse slide é o slide 6 da apresentação do segundo trimestre deste ano, do ano de 2021. No rodapé, nós conseguimos entender qual que é a taxa que o IRB tem conseguido rentabilizar durante o ano. No primeiro trimestre aí, no rodapé você pode ver nas letras miúdas, né, pequenas, você pode perceber que no primeiro trimestre de 2021, o IRB rentabilizou 146% do CDI. Já no segundo trimestre de 2021, essa taxa, essa rentabilidade em cima do CDI, ela aumentou. Ela foi de 163%. Por que que nós estamos falando do CDI e não de outra taxa? É importante que o investidor do IRB ele entenda, você entenda, quando o IRB vai apresentar os seus resultados financeiros, por ele possuir uma carteira ativa de investimento, esse dinheiro ele não é totalmente fixo, esse dinheiro, esses valores, eles ficam a todo momento migrando de aplicação aqui e ali com o intuito de rentabilizar o máximo possível. Quando você vê à direita da sua tela aí no mês de junho de 2021, você
você tem a aplicação atualizada do IRB, a última que nós temos, que é desta data. Você pode observar que o IRB tem pós-fixado investimento, o IRB tem inflação, o IRB tem crédito privado. Você vê que o IRB possui vários investimentos atrelados a várias taxas, e essas taxas muitas vezes são acompanhadas de um índice. E se o IRB fosse trazer a sua demonstração de ganho financeiro explicando cada um destes ganhos, ia ser muito difícil e não ia ficar de forma clara para o investidor. Então o IRB, ele pega no trimestre todo o ganho que ele teve com todas as suas aplicações e transforma esses ganhos sobre a taxa CDI. Você sempre vai encontrar nas apresentações do IRB justamente desta forma a demonstração. O IRB rentabilizando em cima de uma porcentagem sobre o CDI. É a forma que o IRB encontrou de apresentar o seu resultado de forma mais fácil e didática para os seus investidores. Por esse motivo que, voltando agora no parâmetro, você vê primeiro trimestre 146% do CDI, segundo trimestre todos deste ano 163% do CDI. E quando você pega a média do IRB até a metade deste ano, que foi o resultado do segundo tri, você chega a 154,5% do CDI. Então, quando você vai fazer alguma projeção do IRB de ganho financeiro, que você primeiro identifique qual é a taxa. Então, a taxa que nós vamos levar em consideração para este cálculo é justamente baseada no que o IRB conseguiu rentabilizar no primeiro trimestre de 2021, como também no segundo trimestre de 2021. Quanto ao montante o qual o IRB consegue rentabilizar o total de ativo, é importante que você, investidor, entenda que com a nova administração está muito claro a cada apresentação de resultado que esse dinheiro que está exposto em dólar, que você pode ver aí no gráfico novamente à sua direita, que atualmente é 35% do total de 9,1 bilhões, esse dinheiro vai continuar como hedge. A empresa, entre setembro e agosto, ela teve um enorme problema porque a antiga administração não possuía hedge para as suas operações no estrangeiro e principalmente nos Estados Unidos. E isso acarretou um dano terrível à empresa naquele momento, e um momento que já não era bom. Então a empresa, a partir da nova administração, optou a manter esse hedge, e esse hedge agora é constante. Então a gente tem que, de uma vez por todas, isolar parte desses 9,1 bilhões que o IRB não vai utilizar o total deles para conseguir rentabilizar financeiramente. Apenas o IRB vai conseguir fazer isso com a sua exposição em real, os valores os quais ele tem em real. E quando você pega os 9,1 bi e você subtrai 35%, aí você chega naquele montante o qual você está vendo na sua tela, que é de 5,9 bilhões de reais. Por último, nós temos que agora olhar como que a Selic vai impactar diretamente nessa rentabilidade do IRB. Nós já temos a porcentagem do CDI que o IRB consegue rentabilizar, nós já temos os valores os quais, o montante o qual o IRB detém para poder rentabilizar, e o que acontece para, de forma simples, a gente conseguir ultrapassar isso e irmos para os cálculos. A Selic, ela é a taxa-mãe de todas as taxas no nosso país, e o CDI é uma constante, ele trabalha 0,1 ponto a menos que a Selic. Ou seja, se a Selic está a 8,25, o CDI vai estar 8,15. Se a Selic estiver a 10, o CDI vai estar 9,90. Nós temos aqui dois cenários. O primeiro cenário de 8,25 é o que já foi declarado pelo próprio Banco Central por meio do Boletim Focus. E o Boletim Focus, como você pode acompanhar na sua tela, ele é apresentado pelo Banco Central e ele é uma projeção de uma pesquisa feita com mais de 100 agentes do mercado, e vários desses agentes são instituições financeiras. É uma previsão do que o mercado espera. E você pode observar aí, até destacado, que a Selic anual, esse último resultado que nós temos, foi do dia 24 agora de setembro, e a projeção que nós temos é de 8,25%. Então nós estamos trabalhando exatamente com a projeção dada pelo próprio Banco Central. Então, com a Selic a 8,25, o CDI estará a 8,15. E lembrando que o IRB rentabiliza 154% do CDI.
154% de um CDI a 8,15, você chega numa taxa de 12,59%. Se a Selic chegar a 10%, que já se fala isso para o ano que vem, que é o ano que todos já sabem, de estabilidade, ano de eleição, e nós sabemos que a projeção agora para os próximos anos é uma alta da Selic, e se a Selic chegar aos 10, nós teremos o CDI a 9,90%, e você aplicando 154% a esse CDI de 9,90, nós chegamos a uma taxa de 15,29. Então nós já temos o valor sobre o CDI que o IRB rentabiliza, o montante, que são os 5,9 bilhões, e nós temos aí a projeção do CDI em cima da Selic de 8,25 e a Selic também de 10%. Agora nós vamos diretamente para os cálculos para sabermos quanto que o IRB conseguirá rentabilizar em cima dessas projeções com esses parâmetros. Mas antes disso, quero pedir a você que está acompanhando o vídeo até agora para que você venha se inscrever no canal, porque é uma maneira que você tem de nos ajudar e incentivar para que a gente venha trazer mais conteúdos como esse e que, por outro lado, também a gente venha receber o seu feedback, que os vídeos os quais nós estamos fazendo têm, de certa forma, agregado alguma coisa na sua vida. Então, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, e agora nós vamos para os cálculos, aonde você talvez vai se surpreender com o que o IRB poderá conseguir por meio do ganho financeiro. É importante ressaltar que nas projeções que você acompanha agora na sua tela, não estão computados a incidência de tributos e também de despesas financeiras, que despesas financeiras são juros de dívidas, por exemplo, os juros os quais o IRB paga das debêntures os quais foram emitidas. E essa projeção, ela é feita de forma bruta, são os valores brutos que o IRB provavelmente rentabilizará durante o decorrer do ano de 2022. E nós temos aí dois cenários. O primeiro cenário é a Selic a 8,25 e o segundo cenário a Selic a 10%. No primeiro cenário, nós sabemos que o caixa do IRB já mencionado anteriormente é de 5,9 bi. Uma vez aplicado com a Selic a 8,25, a taxa a qual o IRB consegue rentabilizar o seu portfólio em real, nós temos 12,59%. E nessa projeção de Selic a 8,25, o IRB rentabilizaria 742 milhões de reais. Já na segunda projeção, que é com a Selic a 10%, o caixa evidentemente é mantido, só que a taxa, ela ao invés de 12,59, ela seria os 15,29. Nessa projeção, o IRB já atingiria um montante de 902 milhões de reais. As expectativas quanto a essa projeção, elas são grandes, uma vez que estamos sendo extremamente conservadores, porque essa projeção, a primeira da Selic a 8,25, já é algo que o mercado dá como certo para ser atingido ainda neste ano. E nós teremos ainda provavelmente outros aumentos da Selic durante o decorrer do ano de 2022. O investidor, ele tem que ser racional nos seus investimentos. Sei que muitas vezes é difícil, que muitos não conseguem lidar com a volatilidade de um determinado ativo, principalmente quando ele está em reestruturação. Mas nós temos que lembrar que o que a empresa propôs de reestruturação, de re-underwrite, é um período de 3 anos, onde nós temos o CLIA, o FLIX e o GROW, que muito já foi falado. Um ano de limpeza, um ano de arrumar e um ano de crescer. Então esse ano, o que eu entendo por FIX é o IRB fechar próximo ao 0 a 0 ou até um pequeno lucro. Isso não foge do que a empresa ela vem apresentando e do que a empresa propôs ao mercado. Contudo, o IRB já demonstra a recuperação, uma vez que para a empresa gerar o lucro, é importante também falar isso, que eu tenho certeza que talvez será indagado, que a empresa não pode somente se basear em ganho financeiro. De fato, ela tem que ser movida, uma resseguradora, por um lado, ganho financeiro e por outro lado, o ganho operacional. E como que o ganho operacional ele começa a ser enxergado pelo investidor? Quando ele se traduz em lucros.
O que tem acontecido? O IRB passou por um longo período onde ele não gerava caixa operacional, ou seja, ele não tinha a menor perspectiva de dar lucro, porque ele não gerava esse caixa. Mas o IRB tem conseguido regularmente, há vários trimestres, há vários meses, gerar este caixa operacional, porque é uma etapa. Primeiro você gera um caixa operacional e que esse caixa operacional se traduz em lucro. Então o caixa já está sendo gerado, coisa que não era habitual do IRB. Agora é questão de tempo desse caixa passar parte dele ser transformado em lucros. E quando você juntar o ganho financeiro junto com o ganho operacional, o qual a empresa prometeu no ano de 2022, você tem um casamento perfeito e aquilo que até outrora não valia, aquilo que até outrora era um lixo, aquilo que até outrora muitos desprezavam, pode se tornar um grande investimento. E é por esse motivo que eu continuo com a minha tese de investimento, é por esse motivo que eu continuo com as mesmas ações que eu tenho comprado desde o ano de 2019 e tenho certeza que no longo prazo eu lograrei bom êxito devido ao que a empresa tem conseguido fazer através dessa reestruturação. E eu peço a você, para você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, deixar o seu comentário para que possamos continuar com esse trabalho e que você seja também avisado dos próximos conteúdos. Não se esqueça do like. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.